Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, teu comentário, tua sugestão. Vamos falar aqui do Palmeiras, que estreou bem, o primeiro brasileiro a estrear, enfrentando a equipe da Europa. O Palmeiras vai enfrentar o Porto, o time de Porto de Portugal, e o Palmeiras consegue um bom jogo, faz um jogo excelente, um jogo muito digno da equipe palestrina, no qual o Palmeiras iniciou aí esses duelos contra times europeus pelo Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras, para mim, que mostrou um pouco, né, daquilo que eu venho falado algumas vezes com alguns amigos, ou até em algumas lives que eu faço, poucas lives, mas gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que o Palmeiras ele mostrou um pouco que sim, os nossos times, os times brasileiros, eu falo times brasileiros que estão com o elenco pronto, um elenco melhor, como o Palmeiras, Flamengo, eles conseguem sim, podemos sim encarar os times europeus, né? Porque temos jogadores qualificados, temos treinadores qualificados. Podemos sim bater de frente com times europeus. Podemos sim fazer jogos interessantes, bons jogos contra equipes da Europa. E o Palmeiras fez um jogo interessante, um jogo muito firme, no qual o Palmeiras foi dominante numa faixa do jogo, num período do jogo, num recorte do jogo. O Palmeiras ele foi dominante. Dominante por uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é a questão da pressão alta. O Palmeiras ele conseguiu pressionar a equipe do Porto com bloco alto, às vezes um bloco médio, mas com um fator muito interessante, que eu gosto de falar sempre: intensidade mais vontade. Eu acho que quando há intensidade mais a vontade, a gana, o desejo de vencer, o desejo de enfrentar o adversário e fazer bons resultados, o Palmeiras conseguiu assim encarar a equipe do Porto. E como que o Palmeiras pressionava a equipe do Porto de Portugal? Ambas as equipes veio com uma linha de 3. O Palmeiras tem colocado o Giai trabalhando nesse setor aqui como um terceiro zagueiro, mas ele é um lateral. Mas essa função do Giai como terceiro zagueiro não limita o Giai ficar preso na linha de 3. Mas o Giai, ele pode avançar, dependendo do avanço do Anderson, do Felipe Anderson. O Giai ele pode ocupar esse espaço. E isso foi muito bem feito pela equipe do Palmeiras. No bloco da frente, como que o Palmeiras pressionava a equipe do Porto? O Palmeiras pressionava a equipe do Porto muito bem quando necessitava fazer essa pressão sobre a equipe portuguesa. Era essa formatação que fazia a equipe do Palmeiras para marcar o Rios. Ele avançava um pouco. O Palmeiras fazia uma espécie de losango aqui para marcar a equipe do Porto na saída de bola, na construção da equipe portuguesa, que construía com um jogador aqui centralizado muito forte, que é o Amorudion, né? Acho que é esse mesmo o nome dele, né? Omorudion, é isso, né? Um jogador muito forte, um jogador de mais construção, o Gabriel Veiga, e o Moura, que é um jogador de velocidade, um jogador que do 1 contra 1 eles avançavam 3 jogadores mais adiante, com seus 2 jogadores centralizados eles avançavam aqui para fazer a construção, bem no meio dos jogadores do Palmeiras aqui realmente. Aí você tinha o João Mário mais o Varela aqui desse lado. Essa era a construção da equipe do Porto de Portugal. Assim a equipe do Porto se colocava para construir a sua saída de bola. O Palmeiras, por sua vez, marcava dessa maneira. O Felipe Anderson avançava um pouco aqui nesse setor, ou às vezes invertia, tá? Às vezes o Giai avançava um pouco, o Felipe Anderson ficava também, mas às vezes era mais o Felipe Anderson nesse setor. Mostrarei para vocês imagens também. O Aníbal Moreno encaixava aqui. Você tinha o Piquerez avançando aqui por uma possível bola aqui. O Piquerez já estava aqui para bater de frente com o Mariano. Os avanços dos 2 zagueiros do Palmeiras, às vezes caindo para esse lado aqui. O Murilo ficava bem próximo aqui ao Amorudion, tá? E aqui o Gustavo Gomes. O Palmeiras, além do Palmeiras marcar assim e com muita intensidade, o Palmeiras ele conseguiu compactar muito bem os seus setores. Que é esse tipo de compactação que eu falo sempre. Há necessidade de você pressionar, mas a maior necessidade também é de compactar. Tá? Quando a equipe do Porto saía jogando, você tinha pressão. Vitor Roque, aqui, se essa bola chega aqui, você tem pressão do Rios. Aqui, se essa bola vai para o lado, tu tem pressão do Moreno aqui. Se a saída de bola fosse aqui no Pedro, você tem pressão aqui. Você já tinha movimentação da equipe do Palmeiras para esse setor, para marcar a equipe do Porto. Então era o Palmeiras marcando muito bem a equipe do Porto, tirando os espaços. Se essa bola chegasse no Ramos, o Vitor Roque pressionava com bastante velocidade. Você já tinha aqui o
o Estevão baixando aqui, você já tinha aqui o Maurício baixando aqui, a baixada aqui do Aníbal Moreno, nesse setor, ele ficava e deixava pro Rio se movimentar aqui, você já tinha também o Felipe Anderson fechando esse setor aqui também. Então era o Palmeiras que compactava bastante sua frente, fazia muita pressão na saída de bola do Porto, da equipe de Portugal, que muitas vezes optava pela bola longa, e quando a bola longa chegava, você tinha o Murilo marcando bastante, que é jogador de muita força da equipe do Porto, centroavante. Quando essa bola chegava aqui com velocidade, você já tinha o Gomes, ou você tinha o Giai se aproximando aqui, ou o próprio Felipe Anderson baixando aqui também. Então é no Palmeiras que deu uma aula de marcação, a equipe do Palmeiras. Vou mostrar para vocês em imagem agora, em vídeos, para que a gente possa se aprofundar mais um pouco nesse jogo, mostrando imagem realmente do que eu falei aqui, fica melhor na imagem para que a gente compreenda melhor. Vamos lá. Novamente aqui agora com um vídeo para que vocês vejam como era a pressão do Palmeiras. O Palmeiras fazia esse losango, como eu tinha falado, uma linha de 4 aqui no último, aqui próximo ao meio de campo, com 4 jogadores ali posicionados, né? Um deles é o Felipe Anderson, o Giai descia um pouco, que você tem o Aníbal Moreno, mais o Piquerez, né? Aqui você tinha o avanço aqui do Rios, né, fazendo esse losango aqui, o Vitor Roque mais adiante aqui, fazendo pressão no portador da bola de frente, que era o goleiro, um dos zagueiros, o Vitor Roque pressionava, o Maurício e mais o Estevão. Então a bola vinha para o lado, o Palmeiras sempre pressionava a equipe do Porto e conseguia recuperar a bola. Era um Palmeiras que, isso aqui para mim, o Palmeiras fez muito bem, conseguiu dar uma aula aí para a equipe de marcação, de pressão, de encaixe de marcação. O Palmeiras conseguiu encaixar muito bem sua marcação sobre a equipe do Porto. Novamente aqui, o Palmeiras pressionando bastante, sempre 4 jogadores aqui sobrando para uma possível segunda bola. E o Palmeiras sempre encaixando a marcação. A bola vem do Porto, o Palmeiras consegue recuperar e o Palmeiras consegue novamente sair na construção de novo. Buscando sempre profundidade, buscando aqui o Vitor Roque, ou jogadores de mais velocidade do Palmeiras que estavam desse lado de campo, Vitor Roque mais Estevão. Então era um Palmeiras muito pronto para pela estratégia que fez o Abel Ferreira. A estratégia deu muito certo, né, do Palmeiras. Deu muito certo, tanto é que o Palmeiras só perdeu o gol. O Palmeiras fizesse gol, o Palmeiras seria vencedor desse duelo contra o Porto. Novamente aqui, ó. Felipe Anderson, 2 jogadores do Porto aqui prontos para receber essa bola aqui, mas o Felipe Anderson está pronto aqui, tanto para marcar esse jogador, quanto para avançar aqui, se for necessário, para marcar o jogador de lado de campo da equipe do Porto. Então aqui você consegue matar 2 jogadas da equipe do Porto, com um jogador você consegue marcar 2 jogadores. Aqui novamente losango de novo, a equipe do Porto fazia uma linha de 5, aqui para sair jogando, mas o Palmeiras sempre pressionava, a bola com o goleiro, ó, Vitor Roque já vai pressionar, obrigando a equipe do Porto a lançar a bola mais adiante. O Palmeiras já tinha aproximação ali do Gustavo Gomes, ou aproximação do Murilo sobre o centroavante do Porto aqui para roubar essa bola e a equipe do Palmeiras recuperar, e sempre pressionando. Perdeu, o Palmeiras pressiona de novo para tentar recuperar. Então era o Palmeiras que pressionava bastante a equipe do Porto quando perdia a bola. Novamente aqui, ó, a equipe do Porto vai sair jogando, ó lá, pressão do Vitor Roque, obriga a equipe do Porto a sair na bola longa. Então era o Palmeiras que, quando a equipe do Porto ia construir, o Palmeiras pressionava. Quando o Palmeiras estava com um bloco mais médio, a equipe do Porto mais avançada na construção, você vê aqui a projeção das 2 equipes, você vê o Palmeiras novamente com o losango, mas nesse momento aqui você tem o Aníbal Moreno mais avançado, porque você tem aqui o recuo do Rios. O Rios vinha marcando esses jogadores de meio, aqui, então o Rios recuava mais um pouco, você tem um Piquerez aqui já marcando também nesse lado de campo. 4 jogadores do Palmeiras aqui nesse setor, e um desses jogadores é o Murilo, que sempre avançava para marcar o centroavante da equipe do Porto, que é um jogador muito forte aqui, esse centroavante do Porto, e o Murilo e o Gustavo Gomes ficavam para essa marcação, mas o Murilo que avançava para marcar. Ó. A bola chega aqui, você já vê que o Murilo já avança um pouco, a bola chegou, o Palmeiras já faz a marcação intensa de novo, já para recuperar a bola de novo. Então é um Palmeiras muito intenso em todos os setores do campo, seja no setor defensivo, seja no setor ofensivo. Essa intensidade do Palmeiras era muito interessante. Gatilho de pressão também, perdeu a bola, o Palmeiras já vai engatilhar a pressão, o Palmeiras já vai avançar, o Palmeiras não permite que o Porto relaxe, que o Porto tem espaço para criar suas jogadas. O Palmeiras já avança todo o campo novamente, losango de novo, aqui novamente você já tem aqui o Felipe Anderson, que de vez em quando mudava de posição com o Giai. Então você já vê o Palmeiras novamente avançando e obrigando o Porto muitas vezes a sair longo, novamente a equipe do Porto buscando a bola longa, e o Palmeiras vai, agora o Murilo, o Gustavo Gomes, o Palmeiras recupera novamente a bola, eles conseguem vencer a segunda bola. Então isso mostra que o Palmeiras estava muito pronto mesmo nessa questão para marcar a equipe do Porto de Portugal. Por isso que eu falo que o Palmeiras foi muito melhor, o Palmeiras ele foi muito mais efetivo
do que a equipe do Porto. Novamente aqui, o Porto dessa vez avança seus dois laterais, né, outros dois alas. O Porto avançava seus dois alas mais aqui nesse setor. O Palmeiras baixava 3 jogadores aqui já tinha o Piquerez pronto para marcar esse jogador. O Palmeiras sempre muito pronto aqui para marcar o miolo de construção da equipe do Porto. 3 jogadores aqui, o Murilo muito próximo aqui do centroavante, ou se não o Gomes muito próximo do centroavante do Porto aqui nesse setor. Nesse lance o Porto ainda consegue criar uma jogada que eu achei bem interessante. Eu acho que é nesse lance o Porto vai trabalhar para o lado, ó, consegue uma jogada rápida aqui, ó, consegue essa construção. A equipe do Porto, uma jogada muito rápida, o Porto consegue essa construção. Ó. Esse jogador aqui vai ganhar as costas do jogador do Palmeiras e vai avançar. Foi um dos lances que o Porto quase conseguiu aí uma chance de gol. Eu acho um dos lances mais precisos para a equipe do Porto. Ó lá. Eles conseguem quase o gol, aí o Everton faz a defesa. Mas o Porto quase consegue um lance interessante nesse jogo, porque consegue trabalhar num 2 ali, uma jogada de mais velocidade para chegar na área do Palmeiras, né? Novamente aqui nesse lance, Palmeiras pressionando de novo a equipe do Porto, ó, novamente, ó lá, vai pro lado, vem todo mundo pro lado aqui novamente também. Você veja aqui que você já tem ali o Rio se aproximando, mas o Giai aqui também se aproximando, subindo essa pressão aqui, o Rios, mas o Giai já se aproxima, já pressiona o jogador do Porto aqui desse setor. Aqui você tem o Giai, que já sai da linha de 3 aqui, avança, você já tem o Rios também aqui se aproximando, marcando muita pressão, esses 2 jogadores do Palmeiras nos possíveis passes da equipe do Porto. Então o Palmeiras mostrando aí novamente em uma aula de marcação da equipe do Palmeiras, né? Como tenho dito, numa aula. Aqui ó, o Palmeiras pressiona de novo, deu certa pressão, o Porto vai tentar sair curto, o goleiro vai buscar esse jogador do Porto aqui, ó, que está mais aqui nesse setor, aqui no miolo, vai sair errado agora o passe, o Maurício consegue recuperar, passa para o Estevão e quase um gol do Palmeiras aí no jogo. O Palmeiras tem esse lance bem perigoso, entre outros lances que o Palmeiras também tem de perigo ali, que o Palmeiras quase leva a gol do Palmeiras, né? Novamente aqui, o Palmeiras vai fazer pressão novamente, bola de lado, o Porto tenta achar caminhos pelo lado de campo, não consegue, bola longa. Aí você já tem um Murilo avançando sobre o centroavante do Porto, e o Palmeiras ali recupera novamente a bola e vai construir suas jogadas. Então, um Palmeiras superior, Palmeiras que conseguiu trabalhar muito bem essas nuances, e quando era necessário, o Palmeiras que marcava muito bem, o Palmeiras conseguia tirar o espaço do Porto. Quando era necessário, o Palmeiras se aproximava e triangulava também. O Palmeiras conseguia criar triangulação, opção de passe aqui. Os jogadores do Palmeiras já bem mais próximos aqui também para receber a bola. Aqui você vê o Piquerez já avançando nas costas do jogador do Porto. Então era o Palmeiras que aproximava também quando era necessário triangular, quando era necessário criar jogadas de aproximação, jogadas mais associativas, o Palmeiras também conseguia criar. Novamente aqui, o Palmeiras construindo, o Giai avança um pouco, o Giai fica bem aqui, paralelo aqui, próximo ao Rios. Você vê aqui o Piquerez já aberto do lado de campo para receber essa bola, e você vê o Palmeiras aqui abrindo a linha de 3, o Porto com uma linha de 5 jogadores, o Porto abria bastante, no 5-3-2, e o Palmeiras construindo as suas jogadas sobre a equipe do Porto. Bola para o lado aí, para tentar achar espaço, e sempre aquela triangulação que eu tinha falado agora há pouco. O Palmeiras que triangulava, o Palmeiras que buscava aproximação aqui nesse setor. E isso era interessante. Por que isso é interessante? Porque mostra aproximação. Então o Palmeiras tentava triangular. Nesse lance o Palmeiras perde a bola, que o Porto recupera, o Palmeiras recupera de novo, que era a pressão que o Palmeiras fazia. Mas sempre se aproximando, o Palmeiras sempre tentando criar jogadas aí quando era necessário, essas aproximações para triangular. Também o Palmeiras buscava bastante quando era necessário. Aqui novamente, a equipe do Palmeiras já no segundo tempo, não ainda no primeiro tempo, você vê o Palmeiras aqui avançando com 3 jogadores, a equipe do Porto baixa bastante, e o Palmeiras decide abrir uma linha de 5 jogadores na área do Porto. O Palmeiras muda ali bastante, abre 5 jogadores, o Piquerez avança desse lado de campo aqui também. Aqui do lado você tinha o Felipe Anderson, que avançando desse lado, Estevão, mais o Roque, mais o Maurício aqui. E 2 jogadores centralizados, o Rios mais o Aníbal Moreno. Essa era a fase de construção da equipe do Palmeiras, quando havia necessidade do Palmeiras construir. O Palmeiras construía assim, desta maneira, né? Aqui novamente o Palmeiras avançando, seus jogadores, aí muda de lado, né? Você vê que muda de lado, o Estevão vai marcar lá em cima, desse lado aqui o Maurício vem marcar para esse lado de campo. O Abel Ferreira, ele muda, ele inverte os 2 jogadores ali, ambos são canhotos. Inverteu, acho, tentando alguma coisa nova ali, não rendeu tanto assim, eu creio, né? Não mudou tanto assim, mas ele tentou alguma coisa ali, o Abel Ferreira. E aqui o Porto, aí já é segundo tempo, o Porto avançando,
E o Palmeiras ficou fazendo uma linha de 6 jogadores aqui. O Palmeiras está com a linha de 6, 7 jogadores aqui, tirando a possibilidade do Porto de criar jogadas aqui, batendo 3 jogadores aqui para tirar a possibilidade de um passe. Então é no Palmeiras muito bem, Palmeiras que marcou muito bem, Palmeiras que deu aula, depois entra o Veiga, depois entra o Paulinho, entra o Facundo, e o Palmeiras, o Franco, né? E o Palmeiras tenta achar caminhos para chegar na área do Porto, porque o Porto muda também. O Porto decide colocar mais um jogador por dentro, então o Porto tira aquela possibilidade do Palmeiras de embarcar muito por dentro, e o Palmeiras agora precisa atacar, o Porto já está mais pronto para marcar o Palmeiras. Então o Abel tem a ideia de trabalhar mais pelo lado de campo, por isso que ele coloca o Flaco Lopes para cruzar a bola na área. Muita gente criticou, mas foi uma estratégia. O Palmeiras foi bem, uma estreia maravilhosa do Palmeiras, eu acho excelente, tá de parabéns. O melhor honrou bastante a camisa do Palmeiras e o Brasil também. Então o Palmeiras do Abel tá de parabéns. Acho que o Palmeiras pode sim sonhar mais adiante, porque o confronto aí que a gente esperava, o Palmeiras foi melhor. Tá bom, gente? Então até a próxima e fui.